Bom dia, irmãos, amigos, a paz do Senhor, graça e paz em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu venho aqui dar meu testemunho acerca da minha libertação pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, irmãos, eu venho dizer que para Deus nada é impossível e tudo acontece para a honra e a glória do nome dele, porque tudo foi feito por ele e para ele são todas as coisas. Eu vim aqui relatar, irmãos, que alguns anos atrás, né, antes de eu ser liberto totalmente, eu fui ex-satanista, ex-luciferianista, tá? Fui mestre de alta magia, porém tudo eu iniciei na parte do espiritismo. Frequentei terreiros de umbanda, frequentei kardecismo, frequentei um pouco de candomblé, a qual estudei sobre culto afrodescendente, tá? Que é os cultos aos orixás, culto à linha de mesa branca, culto a linhas de entidades e entidades que é classificado como direita e esquerda, aqueles, tá? Quero lembrar que eu não estou fazendo discriminação de nenhuma crença religiosa, simplesmente estou dando o meu testemunho acerca da minha libertação em nome de Jesus. E com o passar do tempo, irmãos, como nós vivemos num mundo capitalista, onde adora a Mammon, né, o deus da riqueza, e num país capitalista, né, alguns não concordam, outros dizem que vivemos um país socialista, porém a gente é medido pelo que a gente tem e não pelo que somos. Hoje em dia, se a pessoa tem casa, tem carro, tem bens materiais, ela é vista de uma outra forma. Então a desigualdade em nosso país e em outros países é grande, tá? E vivemos um mundo que se você tem carro do ano, se você tem casa, é porque você está com Deus, é porque Deus está te abençoando. Porém, quando você não tem nada disso, ou você vive numa situação inferior, ou alguma dificuldade, ou não está conquistando nada, para muitos dizem que Deus não está contigo, ou que você está em pecado. Porém, tudo isso é uma heresia, tá? O que Jesus veio trazer para nós foi a libertação, a salvação, que pela graça e misericórdia ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário, aleluia, e ele lavou todos nós de todos os pecados, ele nos deu a condição de ter a vida eterna no nome dele e por ele, a qual em breve o seu reino, o seu governo será instalado, e aqueles que estiverem escritos seu nome no rolo da vida, né, estará com Cristo Jesus. Mas, irmãos, a minha libertação ela foi algo sobrenatural, a qual Deus, Ele é fiel e Ele não quer com que nenhum de nós, nenhum de seus pequeninos se percam no mundo, tá? Eu frequentei toda a linha de ocultismo, esoterismo, tá? Frequentei maçonaria, porém eu não fiquei muito tempo, saí. Eu tive um templo no período de 2000, final de 2010 para 2011, a qual eu fui para Quimbanda, atuei com Quimbanda Negra, com culto, tá?
de demônios, Exu, Pombagira, tá? Para toda a linha de trabalho, onde fiz muitos trabalhos particulares de pessoas que me procuravam, pessoas de todo tipo, evangélicos, espíritas, de várias denominações e religiões, a qual buscava fazer trabalho para diversas áreas. Alguns queriam se vingar, outros queriam a parte amorosa, amarração, outros queriam prosperidade financeira, sucesso, outros problemas de doença, enfim, tá? E aí, entrando da quimbanda, eu parti para o satanismo, tá? Porém, o satanismo, a qual eu cultuei, a qual eu vivenciei, a qual eu tive um conhecimento um pouco mais aprofundado, foi no qual a Bíblia relata que o príncipe é Jesus, o rei é Jesus, o Senhor e Deus é Jesus. Porém, a palavra de Deus, né, a própria Bíblia fala que o mundo já nos poder do maligno. Quem governa este sistema de coisas é Satanás e os seus demônios, tá? A qual a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais, tá? E quando eu fui para o satanismo, eu trabalhava com culto e adoração e rituais, ritos de todos os tipos, a qual eu evocava diretamente potestades e principados, ou seja, numa outra linguagem, anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra Deus, e na queda de Lúcifer, né, a qual foi travada uma grande batalha no céu, como a palavra de Deus diz, ai da terra, porque vos desceu Satanás, o diabo, a grande serpente. E quando eu fui para o satanismo, a palavra, o próprio Deus diz que tem poder, eu atuava com evocações. E as evocações a qual eu evoquei foram os 4 príncipes, tá? Evoquei potestades, a qual diretamente com os 4 principais, que é Satanás, né? Lúcifer, Beuzebu, Leviatã, Belial, Asmodeus, Abaddon, que é o anjo do abismo, o anjo destruidor, que é dito, né, na própria palavra de Deus. Atuei com Baal, atuei com diversos outros demônios, ou seja, forças malignas, a qual que esses principados e potestades, eles são totalmente diferentes de Exu de Pombagira, tá? São diretamente os anjos caídos que se rebelaram contra Deus. E no culto ao satanismo, eu estudei toda a hierarquia espiritual, cultuava diretamente eles, a qual eu fui pactuado, e as evocações existia a canalização de algum deles. E o meu contato diretamente foi com Beuzebu, chefe do portal do inferno, chefe dos demônios, a qual a palavra de Deus deixou bem claro. E no culto desse tipo eu atendi pessoas de diversas religiões, diversas pessoas de status e de classe social, a qual mesmo dentro da maçonaria me deparei com líderes religiosos, pai de santo, pastores de algumas e várias denominações, né, pessoas do poder público, da área civil, militar, políticos, promotores, desembarcadores, advogados, enfim. E quando eu fui para o satanismo, eu montei um templo, né, a qual o templo chamava-se Halle Lucifer, ou seja, que diz que
a salvação vem de Lúcifer, e qual no passado existiu uma saudação também de Hitler, né? E no templo Lúcifer que eu montei, o intuito era trazer pessoas diretamente para Satanás, entregar elas a Satanás, entregar a alma delas. E aí atendi diversas pessoas, a qual as pessoas buscavam trabalho de todos os tipos, sem exceção. Porém, eu não fiz alguns rituais, né, como muitos fazem por aí, mas eu fiz diversos rituais, a qual pessoas crentes, evangélicos, cristãos de várias denominações, pessoas que frequentam até mesmo igrejas, me procuravam para fazer trabalho de amarração, magia amorosa, trabalho de aborto, trabalho de vingança, trabalho para tirar a pessoa do caminho, mulher que era amante, homem que era amante, trabalho para pacto de prosperidade e riqueza, pacto para ter sucesso na mídia, pacto para ter sucesso na música, rituais com deuses egípcios como Ísis, Osíris e vários outros tipos de trabalho, a qual muitos eu me aprofundei, né, estudei sobre os 72 anjos cabalísticos e eu cultuava e atuava diretamente com rituais de magia negra, que é alta magia, diretamente com potestades e principados, que é a hierarquia diretamente, os 4 príncipes do inferno, né? E aprendi muita coisa, a qual eles se revelaram e me mostraram como eles atuam, qual o propósito deles. Tive contato com algumas pessoas aí que está dentro da sociedade secreta Illuminati, algumas pessoas que trabalhavam, né, ou devem trabalhar ainda para o governo, e toda a política do nosso país e de vários países, né, para quem não sabe, ou se alguém tem algum conhecimento, todos eles fazem parte da fraternidade ou sociedade secreta, seja um satanismo ou seja maçonaria, tá? Muitos perguntam se realmente existe a maçonaria, a sociedade secreta do Illuminati, o que é a nova ordem mundial. Realmente existe e os planos deles são os mais macabros. Na verdade, o intuito deles é ter poder, é dominar o mundo, é ter riqueza, é dominar a sociedade para o seu próprio benefício. Porque dentro de uma ordem iluminista, esotérica, a qual isso vem de séculos passados, a sociedade secreta, como existe várias, os intuitos deles é ter poder sobre o mundo, tá? A qual eles cultuam diretamente a Bafomé, né? Bafomé, Beelzebub, diretamente a Lúcifer, com o intuito de ter conhecimento, poder, entendimento e sabedoria, a qual eles estudam muito, tá? E após eu ter cultuado muito tempo o satanismo e ter feito diversos tipos de trabalho, fiz diversos rituais, diversos cultos de ensinamento para algumas pessoas que me procuraram, desenvolvi estudos, e o intuito era eu realmente, que foi pedido a mim, levar a alma para eles, tá? Porém, irmãos, quando a gente não tem o Espírito Santo de Deus, ao Ilahá, a gente acaba tendo o nosso corpo sendo o templo do diabo, tá? Porque o poder que o inferno tem sobre dominar a mente ou a vida de uma pessoa é grande quando a gente não busca a Deus, quando a gente não tem o Espírito Santo de Deus dentro de nós.
Então eu fui me transformando numa pessoa vingativa. Eu fui me transformando numa pessoa a qual qualquer coisa era motivo de eu fazer trabalho, era motivo de eu fazer ritual. E exatamente dentro do satanismo, tá? Até mesmo nos Estados Unidos, São Francisco, que existe a Church of Satan, né, fundado por Anton LaVey. E no satanismo existe regras satânicas, declarações satânicas. Porém, quem cultua diretamente o satanismo, tá? O satanismo ele ensina uma coisa que é relatado no livro de Gênesis, tá? Quando a serpente engana Eva no paraíso e diz em que o dia que ela comerdes do fruto proibido, né, ela conheceria o bem e o mal, ou seja, ela se tornaria como Deus, né? Vamos ver direitinho aqui dentro da palavra, porque não o que eu digo, mas o que a palavra diz. No livro de Gênesis, capítulo 3, dos versos 4, diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe em que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, tá? Então, dentro das regras do satanismo, Satanás ele ensina que você tem poder como Deus e que você faz parte de Deus. Então, no satanismo ele ensina que você pode tudo e você consegue tudo porque você tem poder, porque você é como Deus. Então, o satanismo ele induz na sua mente que tudo que você quer você consegue alcançar, porque você também é um Deus, por você ser parte de Deus, ser a criação divina. Então, Satanás, ele tudo que ele pega de Deus, ele distorce. Satanás é um opositor. Satanás é um adversário. Por isso, irmãos, que quando a gente se opõe a alguma palavra do Senhor, algum mandamento e algum ensinamento de Jesus, a gente se torna como Satanás. A gente seria um satanista, porque você se opõe. Porque Jesus ele sempre disse que nós devemos que aquele que obedecer, aquele que ouvir essas palavras, é porque ama Jesus. Então a gente tem que obedecer à palavra do Senhor. A gente tem que entender no coração e na mente a palavra de Deus, tá? E após eu frequentando o satanismo, a qual eu tive um templo, né, que era conhecido como Halle Lucifer, templo da luz, do Deus Luz, como é denominado a Lúcifer. E eu tinha um que era conhecido, um outro grupo, que era conhecido como Filhos de Beuzebu, né? Então o que aconteceu, irmãos? Aí passando esse tempo, após o satanismo, eu comecei a sair do satanismo e ir para o luciferianismo, que satanismo e luciferianismo são teologias diferentes ou doutrinas diferentes. Satanismo você só cultua diretamente uma linha de anjos caídos, uma linha de demônios. E no luciferianismo você atua com outros tipos de objetivo diferente do satanismo, porque o satanismo você cultua somente um lado negro, totalmente obstinado à destruição. E o luciferianismo você atua para você ter poder, ambição
e você saber manipular as pessoas e conquistar o que você quer. Então a classificação é totalmente diferente. E no luciferianismo a gente cultua Mammon, né? O que hoje em dia é conhecido como teologia da prosperidade, a teologia foi vinda de Mammon, né? Todos esses cultos, irmãos, que vocês podem ver nas igrejas, culto à prosperidade, isso veio da raiz de Mammon, a qual eu cultuava. E esse culto realmente ele surte efeito. Você consegue prosperar, você consegue conquistar bens porque eu fiz isso e eu atingi esse resultado, tá? E ao longo dos anos, irmãos, eu tive carros, comprava muitas coisas que eu queria à vista, tive bens materiais, andava com coisa cara, coisa da moda, ostentava, tá? O demônio que rege toda a luxúria, eu gostava de muita coisa luxuosa, andar com tudo que tem na moda atual, marcas, né, coisas que é lançada no mundo, tá? A qual, né, é mais conhecido como Asmodeus. Ele é o demônio da luxúria, né, o demônio da ostentação, o demônio que atua nas músicas de funk, tá? Então eu usava ouro, usava tudo roupa cara, tudo coisa de marca, e eu me preocupava com uma única coisa, em ter conhecimento, em ter poder de conquistar, interferir e tirar aquilo que a pessoa tem de material para mim. Esse é o objetivo, porque no luciferianismo eles ensinam que você tem que olhar com o olho de Lúcifer, né? Ou como conhecido aos egípcios, olho de Horus. E aí, eu cultuando, me deparei, conheci pessoas que trabalham para o governo, tá? Pessoas que fazem parte da Sociedade Secreta Illuminati, e conheci outras pessoas, outros maçons, mestre do grau 33, conheci pessoas de outras fraternidades, de outras da Sociedade Tule, Sociedade Telema, da Rosa Cruz, Demolei, Filhas de Jó e entre outras sociedades que tem por aí no mundo espalhado, né? Contatei pessoas de outros países, a qual cultuava a linha do satanismo e luciferianismo, tá? Deixo bem claro que tudo isso que eu cultuei era algo que eu fazia com uma certa frequência na minha vida. Até que quem cultua, cultua todo dia. Da mesma forma, nós, cristãos, aqueles que estão em Cristo Jesus, devem se alimentar da palavra de Deus todo dia, a todo momento, a todo instante, tá? Para que nós possamos nos encher do Espírito do Senhor, viver em oração, vigiar, mas principalmente alimentar o nosso espírito, porque a nossa carne é fraca. E aí, irmãos, ao longo dos anos conquistei muita coisa, saía, tive empresa, desenvolvi outros negócios, tudo com atuação espiritual, né? Primeiramente, fiz trabalho para políticos, tive contato diretamente com esses anjos caídos, que é principado e potestade, onde descobri muitas coisas, como eles atuam na humanidade, qual o propósito e o que eles querem, e como eles fazem para induzir e introduzir. Até que na época eu desenvolvi uma marca, tá? De um desenho chamada Lúcia, a Gata do Amor, a qual essa gata eu fiz para introduzir no mundo, introduzir nas casas das pessoas, a qual ela tinha uma mensagem subliminar com o número 666, a qual foi oferecida diretamente a Lúcifer, porque o nome Lucy veio diretamente do nome de Lúcifer. E aí eu fiz esse desenho, desenvolvi, fiz adesivo, na época eu ia fazer um material escolar, eu ia desenvolver uma marca de roupa, porém eu resolvi a não dar andamento nesse projeto,
Porque o intuito é que quem adquirisse o adesivo, as roupas da marca com o desenho da gata, ia introduzir uma força oculta dentro da sua casa, onde eles trabalham na família, nas crianças, nos jovens, nos casais, com brigas, entendimento, doença e todo tipo de problema. Por isso vem aqui um alerta aos pais, tá? Que têm seus filhos, que deixam aí alimentar sua mente com esses jogos de videogame mundano e com esses desenhos, onde esses desenhos só tem culto de magia, feitiçaria, satanismo. Todos os desenhos da Disney, Bob Esponja, esses canais aí, Cartoon, Discovery Kids, esses desenhos Peppa, vários desenhos, todos eles, Turma da Mônica, todos os desenhos que retrata e fala de magia, bruxaria, ocultismo, todos que têm mensagens subliminares, como os Simpsons e diversos outros desenhos, irmãos, que passam nesses canais, todos eles são com as mensagens ocultas diretamente do satanismo, tá? Onde através de você se alimentar daquilo, esses demônios eles entram no seu lar, eles entram na sua família, tá? Os seus filhos começam a ter comportamento de criança desobediente, de criança sistemática, e ali vai gerar vários distúrbios mentais e psicológicos, porque o intuito de Satanás é esse: é ele entrar na sua vida, entrar na sua família, destruir sua família, tá? Consumir o ser humano, fazer com que o ser humano não suba junto com Cristo, é fazer com que o ser humano não tenha o seu nome escrito no rolo da vida, é fazer com que o ser humano se afaste de Deus, é fazer com que o ser humano vive numa vida pecaminosa constantemente, desagradando a Deus e cultuando a idolatria, tá? Então Satanás ele introduz tudo isso, tá? Porque nós somos servo do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, quando eu desenvolvi esse desenho, até liguei para a Rede Globo, para o SBT, para saber se havia possibilidade de fazer histórias em desenho, em vídeo, assim como é passado em vários canais, tá? Então o objetivo de eu ter criado esse desenho foi isso. E esse desenho, fiz alguns adesivos e distribuí na época. E ele tinha essa mensagem subliminar, coisa que ninguém viu e ninguém sabia que tinha isso. E a partir do momento que esse desenho introduzia na casa das pessoas, tá? Aquela força maligna na qual foi oferecido o consagrado, ele entrava também. Então, um alerta aí para vocês que deixem seus filhos, tá? Esses desenhos de Dragon Ball, esses desenhos de Naruto, esses desenhos aí de Cavaleiro do Zodíaco, esses desenhos aí de que é passado no Cartoon, no Discovery Kids, tudo que retrata magia, tá? Bruxaria, feitiçaria, esses desenhos, tome cuidado, tá? Retire de dentro do seu lar, tá? Porque a mídia hoje é uma porta do satanismo que está entrando e consumindo a sua família e as nossas crianças, porque nossas crianças é o futuro, tá? Se você não ensinar e não alimentar a vida dos seus filhos com a palavra de Deus, com os ensinamentos bíblicos, os seus filhos vão perecer no mundo. Vão se tornar, como muitos por aí, crianças rebeldes, que se desencaminham, vão para o mundo das drogas, para o mundo da luxúria, prostituição, tá? Não deixe essas músicas mundanas entrar no seu lar, porque as músicas do funk é diretamente criado e desenvolvido por Asmodeus, a qual na época eu cheguei a mexer com esse tipo de música que incita apologia ao crime, ao sexo, à idolatria
e a diversas outras coisas aí que a palavra do Senhor condena, tá? Então, irmãos, dentro desse contexto da minha vida, que foram praticamente aí 6 anos somente no satanismo e luciferianismo, a qual fiz diversos trabalhos, tá? Diretamente atuei com todo tipo de magia e ocultismo, tá? Rituais de todo tipo, a qual ensinei, dei curso para muitas pessoas, como elas têm que atuar, como elas têm que buscar o objetivo delas para que elas tenham poder. E o intuito da linha luciferiana é ser superior em tudo. O satanismo ensina que você tem poder para tudo e que Lúcifer é o detentor da luz, tá? Então isso é o que o luciferianismo ensina. E nos cultos de luciferianismo é só em prol de poder, riqueza e sucesso. É você tirar de quem tem para você através do conhecimento que eles dão, tá? É através da política, através da mídia, eles levam você ao sucesso na mídia, em todos os sentidos, é a fama e tudo mais. Então, irmãos, após eu ter passado por tudo isso, ter conquistado muita coisa, viver uma vida que tinha dinheiro, tá? Carros do ano, roupas de luxo, joias, ouro, diversas outras coisas aí que a gente acaba se preocupando porque o mundo se tornou materialista, tá? O mundo adota a teologia da prosperidade, tá? Então, com o passar desse tempo, conheci diversas outras coisas, tá? Para detalhar vai ter que ser aos poucos os tipos de trabalho e como eles atuam. E ao longo desse tempo, até que em um certo momento da minha vida, eu me deparei com um problema, irmãos, tá? Eu fui fazer trabalho com uma pessoa que tinha, né, esquizofrenia, tá? A qual para medicina, psicologia e psiquiatria é um problema da mente. Porém, eu venho alertar que todo problema mental e psicológico ele é de origem espiritual, tá? E aí eu fui fazer trabalho para essa pessoa e essa mulher que sofria desse problema, ela cismava comigo. Porém, na época, a minha ex-mulher, a qual eu atuava, ela fazia a canalização, né? A qual a canalização que ela fez foi de versos aí, anjos caídos, de Abraxas, Baal, Leviatã, Beuzebu, Bafomé e dentre alguns outros, tá? E aí eu fazendo trabalho, até que um dia nada resolvia para libertar essa pessoa, porque ela foi vítima de trabalho de magia negra, tá? Com osso de defunto de cemitério. Então fica um alerta aí para vocês, né? Que não conhece, para vocês verem até que ponto chega a maldade do ser humano. E aí fizeram trabalho para essa mulher começava a andar sozinha, foi diagnosticada com isso, foi para várias igrejas, não conseguia se libertar. E aí quando eu comecei a fazer trabalho, até que um dia, irmãos, eu me deparei com Beuzebu, a qual ele disse claramente para mim, tá? Que eu não poderia tocar nessa pessoa, não poderia fazer nenhum tipo de trabalho. Porque todos os trabalhos de cura que eu fazia, ele era entregue diretamente para Lúcifer, tá? E aí disse que eu não poderia fazer porque esta pessoa era a dele. Então Beuzebu disse com essas palavras para mim: não mexa com ela, não faça nada para ela,